Fala pessoal, sou eu mesmo aqui nos estúdios do Sobre Humanos Podcast, Diego Nunes, como a maioria me conhece. E agradecer inicialmente a você que está aqui a primeira vez no canal. Já deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário. Se possível for, tire um print, poste nas suas redes sociais, marque o nosso convidado, marque o apresentador também, e aí a gente vai fazer a repostagem. Antes de mais nada, é importante dizer para vocês que em todos os momentos, em todos os nossos convidados, nós tomamos muito cuidado para trazer pessoas que possam contribuir de alguma forma com a sua vida, com o cotidiano de toda a sociedade, e às vezes até uma fala, um posicionamento pode fazer com que você tenha algum estalo e mude a rota da sua vida. Não que seja um Waze, mas que mude a rota da sua vida para você alcançar voos muito maiores. Agradecer aqui o pessoal do estúdio do Sobre Humanos Podcast, o Diegão e também o Christopher que nos acompanha e que nos ajuda aqui na produção. Sem vocês, nada aconteceria. Inclusive, fala do nosso convidado também, que sem uma boa equipe, nada acontece. Eu sou só mero... só sou a cereja do bolo. Se não tiver bolo, não adianta ter cereja, que de nada vai valer. Também agradecer aos nossos apoiadores e parceiros aqui do Sobre Humanos Podcast. Hoje eu estou com o boné da Oficial Esportes. Se você precisar de algum fardamento esportivo, pode procurar a Oficial. O Instagram é Use Oficial Esportes no Instagram. Você vai falar com o Jacó, ou então você pode falar também com qualquer outro vendedor. Com certeza você vai gostar do material. O ano passado nós fizemos uma festa de final do ano para arrecadar alimentos e foi com o pessoal da Condzilla, e quem ofereceu esse uniforme de forma solidária foi o pessoal da Oficial Esportes. Fardamento esportivo, se precisar de agasalho, algum material para a sua empresa, pode procurar Oficial Esportes, certo? OA Água também, se você quiser ser um representante comercial da OA Água ou então consumir, você pode procurar o Fernando Chamelete. O Instagram é oh.aagua.são.paulo e você poderá ser um representante, inclusive aqui em Guarulhos, em todos os mercados da rede X Supermercados, do nosso amigo Silvio, você vai encontrar OA Água, tá bom? Agradecer também ao nosso parceiro, Dr. Mohamed Salman, que a clínica odontológica fica localizada no hotel, no Centro Elbor Pateu, em Mogi das Cruzes. No Instagram, dr.mohamed Salman. Você pode procurar lá, que indo pelo Sobre Humanos Podcast, você terá grandes possibilidades e grandes descontos, tá bom? Vou apresentar agora o nosso convidado de hoje, que nós já estamos tentando agendar ele já faz um bom tempo. Agradecer que quem intermediou toda essa situação e que também não aparece muito aí é a minha amiga Joyce. Então, gratidão, viu, Joyce, por tudo que você faz. Eu tenho certeza que é uma correria absurda aí na sua vida e todo o respaldo que você dá para o nosso convidado aqui. Então, gratidão pelo que você faz e sempre por todas as vezes que você me recebe na secretaria. Estamos aqui com nada mais, nada menos que o secretário de Esportes de Guarulhos, Ronaldo Antônio da Silva, o Ronaldo Fratello, casado, pai, não sei se a pronúncia está certa, mairiporanense, apaixonado pelo Luke, seu cachorrinho de estimação, empreendedor, gosta de gente e exerce suas atividades à frente da secretaria com muito amor e dedicação. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo secretário Ronaldo Fratello. Pô, que legal estar aqui. Eu que agradeço, Diego, muito feliz de estar aqui, falar um pouquinho de esporte, da nossa história, né, da minha história. E agradecer, obrigado novamente, vai ser muito legal, vai ser uma resenha boa. E eu tenho certeza que o público de casa vai conhecer um pouquinho mais sobre o esporte de Guarulhos, sobre o esporte em geral. E é isso. E eu queria agradecer também a todos que você disse muito bem, a gente não faz nada sozinho, então quero mais uma vez ressaltar a importância da equipe. Então, muito feliz que eu tenho uma equipe, sou cercado de amigos, de profissionais ao meu lado que ajudam e fazem as coisas acontecerem. Nós só somos um instrumentinho, como você bem disse, para que tudo aconteça. Muito obrigado, Diego. Valeu pela oportunidade e estamos à disposição aí. Obrigado pela audiência aí. É isso. Para nós iniciarmos, fala um pouquinho para a galera quem é Ronaldo Fratello, onde nasceu, onde estudou. Conta um pouquinho da sua infância para as pessoas saberem. Eu nasci em São Paulo, né? Na época
Mariporã ainda não tinha um hospital que conseguisse atender os partos, eram poucos partos feitos nas cidades. Na verdade, eu nasci aqui no São Luís Gonzaga, em São Paulo. Isso. E sempre mariporanense. Minha família, minhas duas famílias, tanto a do meu pai como da minha mãe, são famílias tradicionais de Mariporã. Então, a minha vida toda, desde a minha infância, né? Desde os meus primeiros passos, eu só nasci em São Paulo, mas ela é toda feita em Mariporã, com muito orgulho. Então, foi lá que eu estudei, que eu cresci, que eu tenho a minha empresa. Enfim, a minha vida toda é na minha querida Mariporã, que me orgulha muito, e estou em Guarulhos hoje graças às minhas origens mariporanenses e a história que eu construí com meus amigos, enfim, com toda a minha família que é de lá. Então, sou muito orgulho, não nego as minhas origens, não nego a minha história. Sou mariporanense, muito feliz de ter criado e sou o que eu sou hoje, graças à minha família, lógico, a todos os meus familiares e aos meus amigos de infância e à minha terra natal. Top. E você chegou a mergulhar muito nos Sete Quedas ali? Mano. Eu peguei um pouco ainda das Sete Quedas. Hoje lá, na verdade, foi a praia de muita gente de São Paulo, né? Aqui de Guarulhos também, como Guarulhos tem a proximidade muito perto de Mariporã, lá foi a praia do Paulistano, a prainha. Lá tinha a tradicional prainha, a Ponte das Sete Quedas, enfim. Hoje, alguns anos já, a Sabesp fechou todo aquele território, né? Lá também, infelizmente, morreram muita gente, Verdade. né? Afogada. Mariporã era segunda-feira, praticamente, era notícia, era gente morrendo afogada em Mariporã. Mas hoje as naturezas continuam belas lá em Mariporã, Sete Quedas continua lá linda, aquela região muito bonita, né, da represa, mas ela é uma área toda cercada hoje pela Sabesp e não tem mais a presença de público. Os banhistas não podem mais desfrutar daquela natureza que a gente fazia, serviço de molecada peralta, né, de jovem daquela nossa época, era pular aquelas Sete Quedas. Mas, graças a Deus, ela foi fechada, né, e a gente não consegue mais desfrutar das nossas maluquices de pular Sete Quedas, a Ponte das Sete Quedas. Quem viveu, viveu. Quem conheceu, conheceu. Fui muito lá, realmente, por questões financeiras, principalmente em distância, São Paulo, Guarulhos, para Mariporã. Cheguei aí para Mariporã, ali no Sete Quedas, de bicicleta. É isso aí. Sabe? E aí, desfrutar desses momentos que hoje, infelizmente, ou felizmente, por segurança também, aconteceu isso. E estudou em escola pública, particular? Como foi? Estudei sempre em escola pública. Na minha época, ainda na nossa época, eu fui privilegiado eu estudei uma única escola até o meu ensino médio, né? Que é hoje médio, né? Sim. Então, aquela época, terceiro colegial ainda. E ainda depois eu fiz um curso técnico ainda dentro da mesma escola. Então, desde o meu prezinho, foi sempre na mesma escola. Eu entrei na escola no prezinho, foi no Hermelina de Albuquerque Passarella, e o meu terceiro colegial e o ensino técnico também foi na professora Hermelina de Albuquerque Passarella. Então, eu tive o privilégio de estudar numa única escola estadual. Legal. E sempre eu me orgulho muito também da escola Hermelina de Albuquerque Passarella. Então, eu tive a oportunidade ainda, que a creche era dentro da escola. Então, meu primário foi dentro da mesma escola, onde depois eu me formei tecnicamente no mesmo colégio também. Um colégio público. Pô, que legal. Tem boas memórias de lá? Você estava no fundão, você estava na frente? Como que é isso? Eu sempre fui o do fundão, né? Puta, não tem muitas boas coisas, né? Das festas, da colégio, da quadra, né? Onde tudo acontecia. Sim. Na hora do recreio, dos campeonatos interescolas. Enfim, era a maior escola, ainda é a maior escola estadual da cidade, né? Então, lá eu vivi bons momentos das minhas festas, primeira namoradinha, todas aquelas coisas, muita bagunça. Eu lembro hoje, eu sempre falo, né? Tem uma vereadora em Mariporã que foi a minha diretora, foi minha professora. Toda vez que eu encontro ela na cidade, ela fala, pô, esse dava trabalho, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, senhor Ronaldo? Porque ela conheceu, então, a professora Leila foi uma das minhas professoras, depois diretora da escola. Ela sempre brinca com todo mundo lá da cidade. Quando ela encontra minha mãe e meu pai, ela falava, esse dava trabalho na escola. E era legal, eu lembro sempre. Eu tinha uma professora de matemática muito boa. Na verdade, eu tive duas professoras de matemática muito boas. Antigamente era diferente, né, nessa época, né? E essa diretora, essa professora de matemática, professora Irene, tinha um supermercado da família dela bem perto da onde eu nasci, né? E o bairro da onde eu fui criado.
E eu lembro como se fosse hoje. Meu pai ia fazer compra no mercado e ela trabalhava no caixa do mercado e era professora. Ela cobrava o meu pai no caixa do supermercado, pra você ver o tamanho que era o envolvimento das professoras naquela época, né? A gente tinha esse contato mais familiar, mais próximo. Então era bem legal. Que aí meu pai chegava do mercado dando bronca. Eu falei, mas caramba. Foi pro mercado? Foi pro mercado e já foi reunião de escola. E aí eu tomava as broncas também, mas foi uma professora que marcou muito. E eu sou modestamente à parte. Esses dias até fiz uma prova na faculdade de matemática, muito graças ao ensinamento da professora Irene. Que ela pegava tanto no pé no bom sentido, que então um pouquinho da disciplina que é uma disciplina chata para muito, é a que mas eu mais gosto. Mas em matemática sempre eu fui um pouquinho por causa da professora. Lógico que eu tive outras grandes professoras, mas a professora Irene, por ser oriental também, aquele jeito duro, e sempre a gente gostou muito dela, mesmo ela sendo dura, porque ela era uma professora que, sabe, amava a profissão como muitas. Hoje eu falo da minha mulher, que a minha mulher também é professora, e eu vejo, então me marcou. Meu ensino eu não posso reclamar, não. Eu tive um ciclo escolar bem bacana, com grandes professoras, grandes diretoras, que eu tive um ensinamento, e graças também ao que eu sou hoje, um pouquinho a essas professoras que passaram na minha vida. Pô, que legal. E recordar disso, acho que te faz muito bem, muito né? Bem. De falar sobre isso também, acredito que sim. E como que o esporte entrou na sua vida? Foi bem no ensino fundamental ou já no médio? Nós brasileiros, né, Diegão? A molecada brasileira sempre já nasce com o negócio da bola, muito forte, né? E o meu pai sempre foi uma pessoa que gostou demais de futebol, sempre. A vida do meu pai, os finais de semana, minha mãe sempre contou, né? Depois a gente foi. E é verdade, o meu pai, eu e o meu irmão mais velho nascemos com meu pai no campo. Teve que tirar ele do campo para levar a minha mãe no hospital, né? Tanto que o meu pai sempre gostou demais do futebol de várzea. Meu pai, se deixasse, ele jogava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Caramba. Então eu já cresci também indo em beira de campo com o meu pai. E aí a gente já tem o brasileiro e aí a gente foi. E aí sempre, desde muito cedo, a gente vivenciou o esporte, né? Aí na escola também, as questões escolares, a educação física na escola. Eu sempre fui apaixonado. Não via aquela hora do recreio, batia o sinal, a gente já tava, não ia embora para casa, tinha que parar na escola, nos campinhos de rua. Esse dia eu fui para Mariporã com 2 funcionários aqui de Guarulhos e eu mostrei para ele uma pracinha que nós jogávamos, pra você ter uma ideia, era uma ladeira, pracinha, e continua lá a pracinha hoje. Hoje a molecada não joga mais futebol nela, mas a gente fazia um 2 contra 2 numa ladeirinha, numa subida. Um gol na subida e outro na descida. Terminava 2-2. Terminava 2-2, né? Não tem jeito. Então, mas sempre tive muito, e aí depois a minha vida foi seguindo, e o esporte nunca mais saiu. Depois virou negócio, profissão, enfim, aí nós seguimos estudo, entramos mesmo pro mundo do negócio e do esporte também. Além de praticante, aí depois eu fui jogador de futsal, como você já sabe, aí depois nunca saiu. Aí tomei gosto pela questão de organizar o esporte, né? No primeiro momento, a questão do futebol. Sim. E aí depois ele entrou de vez na vida mesmo, que já estava no sangue. E aí nós fomos para a questão de gestão esportiva também, e aí não sai mais. Isso é uma paixão. Desde sempre, são 2 questões que eu tenho intrínsecas. Desde sempre o futebol na sua vida, não os outros esportes. Isso, estou dizendo não hoje como gestor, tá? Estou dizendo lá no ensino fundamental, na infância, com seu pai na beirada de campo. Eu lembro que alguns professores tentavam colocar outros esportes no ensino fundamental e eu era o primeiro a correr. Eu era o primeiro a não querer fazer. Talvez por isso, não só eu, mas outras pessoas contribuíram também. Não é culpa, no meu ponto de vista, do secretário de esporte ou de outros, que tal modalidade não é tão divulgada. Então, lá atrás, eu lembro que eu também fui um contribuidor para que isso acontecesse. Então, eu sempre queria jogar futebol. Então, quando jogava a bola de handball, ou basquete, ou vôlei, eu era o primeiro a fazer grupinho lá, querer derrubar o professor, enfim, para dar futebol. E muitas vezes esse professor, por estar cansado da vida, muitos anos às vezes de funcionário público, não sei, ele acabava sendo vencido e dava bola de futebol, então a gente acabava jogando futebol. Então eu queria saber do secretário sobre essas questões do esporte, principalmente na sua raiz,
né? Sobre a escola mesmo. Diego, não é diferente não. Eu lembro muito bem que era sempre muito futebol, né? Principalmente nós homens, sempre foi a questão do futsal, o futebol na nossa vida. Os momentos que a gente participava de outra modalidade era, por exemplo, antecedência de Olimpíadas, que Mariporã sempre teve algumas Olimpíadas muito tradicionais. Teve uma das maiores Olimpíadas entre colégios, né? Inclusive o colégio de Guarulhos, São Paulo, participava. Então, a gente praticamente, no meu caso, eu fazia outra modalidade às vésperas da Olimpíadas, para participar da Olimpíada. E eu jogava vôlei também, mas por causa disso, só por causa da Olimpíadas. Perfeito. Porque acabava a Olimpíadas, voltávamos todos só para querer saber de futsal e futebol. Eu não sei, eu falo hoje isso, Diego, para tentar te responder, e eu acho que é verdade. Nós brasileiros, nós temos que pregar para que todas as modalidades cresçam, mas é cultural, assim como nos Estados Unidos, a criança tem uma vocação muito forte para futebol americano e basquete, certo? Verdade. Aqui eu acho que é uma coisa cultural, e como outros países têm, Japão com outras, enfim, eu acho que nós brasileiros nascemos, temos uma aura e acontece naturalmente. Eu acho que às vezes não é falta de incentivo do profissional, do professor, às vezes é uma coisa que já nasce, né? Nascemos isso. Acho que o brasileiro tem muito dessa questão, que por mais que tenha incentivo dentro dos colégios, das escolas, da formação, nós aqui no Brasil, acho que a criança brasileira ela já tem dentro dela a questão do futebol, e não só quem pratica, né? Nós temos um país que eu falo sempre, todas as modalidades, e a gente como política pública tem que ofertar todas, né? Mas sempre no nosso país o futebol será o carro-chefe. Dificilmente, assim como nos Estados Unidos o basquete será o carro-chefe, futebol americano, e em outros países cada um sempre, eu acho que o brasileiro nasce com a questão do futebol muito forte, e é por isso, não acho que não é nenhuma culpa, não é um erro. Eu acho que tem sim alguns colégios mais, outros tem um incentivo para praticar outra modalidade também, mas eu acho que é uma questão de dentro mesmo, uma questão de paixão. O brasileiro Perfeito. ama isso. Eu falo até com minha esposa, às vezes eu falo assim, você não quer jogar bola hoje não? Porque ela sabe que é a forma que eu tenho para desestressar. Alguns acaba sendo isso. Outros acabam tendo mais problemas no futebol, né? Na várzea, enfim, ainda arrumar confusão. Mas a forma que eu tenho para esquecer dos boletos, esquecer de outras dificuldades, eu chego em casa, lavo até a louça. Não, deixa eu lavar a louça aqui, que hoje eu meti um gol, tô tranquilo. Tranquilo, E eu vi aqui, quem foi para você? Vicente Pisanetti. Não sei se a pronúncia é essa. Vicente Pisaneschi. Pisaneschi. E qual a importância dele na sua vida? Total, meu avô, assim, essa questão Itália, Fratello, né? E como eu cresci muito perto desse meu avô materno, né? O Vicente o Pisaneschi é da minha família materna, né? O Vicente é o pai da minha mãe. Foi o pai da minha mãe, né? E o que acontece, Diego? Uma família muito assim, sabe? Aquele laço que tem Itália, Brasil, de questão amorosa, afetiva, de ensinamentos. Então a família Pisaneschi, a nossa família veio para o Brasil sempre, desde cedo. O meu bisavô veio da Itália e ele ensinava no bairro onde eu moro hoje, graças a Deus, ele vieram para o Brasil e o meu bisavô construiu a vida dele depois do meu avô, e hoje a gente constrói a vida nesse mesmo lugar. O meu avô veio da Itália e ele ensinava as pessoas a ler e escrever. Tanto que a família Pisaneschi é generosa, e eu, desde sempre, eu tive a oportunidade de conviver muito com meu avô. Um período da minha vida eu morei na casa do meu avô, quando já tinha saído da adolescência. Eu morei muito com meu avô e eu sempre fui cercado de pessoas muito boas. Meu avô, a minha família sempre foi cercada de coração, da presença de Deus. Então eu devo... E a família do meu pai também. As famílias são muito próximas em termos de como eles viveram, criaram filho, educação, respeito, valores. Então eu sempre fui cercado de muito disso, de amor, de ser humano, de ser valorizado. Então, tanto as minhas duas, que a família Pisaneschi, por eu carregar, não foi, isso é normal, a gente não escolhe o gênero da Itália, a questão do meu avô sempre foi ligado muito a esporte, a futebol, Palmeiras, seleção italiana, aquela doença, sabe, de palestrino mesmo.
E foi isso. E eu convivi com meu avô e convivia também, porque na casa do meu avô, hoje, um dos campos mais tradicionais que tem a cidade é o Campo do Guido. O meu bisavô é Guido, né? O pai do Vicente Pisanesi. Então, eu fui sempre criado nesse mundo. E eu acho que eu fui cercado, graças a Deus, eu tenho familiares e meu avô é uma dessas pessoas, como meu outro avô também, meu avô paterno, sempre foi uma pessoa fantástica, que eu convivi quando eu, minhas primeiras infâncias até meus 14 anos, eu vivia, eu morava no quintal do meu avô paterno, né? Então, Sim. também eu sou privilegiado, eu acho, Diego. Eu cresci sempre num mundo familiar muito, muito envolvente e de muito amor, muito respeito. Eu acho que eu sou também, graças a isso aí, as origens familiares que eu sempre carreguei na minha vida. Essa questão que eu quis abordar, por quê? Porque o meu convite para tê-lo aqui no nosso podcast não foi por ser o secretário de esporte. Porque eu já conheci o secretário de esporte, o senhor, já faz talvez um ano, ou até um pouco mais. E não tinha essa vontade de trazê-lo, como eu falei. Eu recebo muitas mensagens no Instagram para as pessoas virem aqui. Mas quando se torna algo, como que eu posso te dizer? Não digo referência, mas quando se torna algo muito, muito... quando eu vejo que é uma pessoa muito acessível e antes da profissão, porque assim, eu sou advogado, mas quando as pessoas gostam de mim, independente da profissão, aí eu já me apaixono pela pessoa, já me aproximo. Então, todas as vezes que nós temos conversa, principalmente nos últimos meses, eu não vejo o secretário. Eu vejo o Ronaldo Fratello. E quando eu falei agora sobre a questão do seu avô, eu lembro do falecimento dele, que o secretário fez uma postagem e tudo mais. Então, eu, mesmo de fora, te conhecendo há pouco tempo, eu perguntei porque eu vejo o seu tratamento com os demais funcionários da secretaria como família, como amor, como dedicação, como pessoas que, inclusive, é a palavra que eu aprendi com o secretário, uma frase, mais água e menos gasolina. Então, quando eu falei do seu avô, eu fui criado pelos meus avós, então isso me trouxe muita proximidade. E eu falei, poxa, não erro assim de primeira com as pessoas. Então, por isso que eu queria abordar esse assunto. Não vou te perguntar qual time você torce, né? Porque aí seria maldade. Ainda mais. Apesar de ter te encontrado em um desses clubes de São Paulo. É verdade. Pra negócio. Pra negócio. Pra negócio. Ela era amizade, negócio. amizade e negócio. Negócio. Hoje, o pessoal sabe, eu sou São Paulino. Mas eu uso a camisa do Corinthians, do Santos, né? Enfim, trabalho. Trabalho. Eu uso qualquer uma, não tem problema nenhum. O bom é legal assim, Diego, as pessoas, elas, 90% das pessoas que me conheceram, vamos dizer assim, de 10 anos pra cá, que não fizeram parte da minha vida desde sempre, né? Que fazem parte do meu ciclo de amizade, pensa que eu torço pra um time. Certo. A maioria delas, 99%, pensa que eu torço pro time. Mas enfim, hoje que a gente se torna tão... Essa questão de trabalhar com o esporte, né? E claro que pra mim eu não consigo levantar a bandeira de muito. Pra mim eu sou da paz, não sou fanático, eu amo esporte, eu amo, mas eu não sou aqueles fanáticos que discute, que briga. Não, eu trato futebol como paixão nossa mesmo, divertir, de brincar, daquilo que você falou, de distrair assistindo um jogo ou jogando. Demais. É isso aí. Mas eu gostaria que você falasse um pouco. Quando eu falo você, não é de forma desrespeitosa, Não, pelo amor de Deus. Fica tranquilo. É porque eu me sinto nessa. Tanto é que as pessoas falam, doutor. Eu falo, olha, Não, isso aí é mais formalidade, independendo de onde você está, enfim. E eu sei que o secretário não tem essa. Não, fique tranquilo. Quanto à questão Perdão. Qual a maior frustração e a maior felicidade que teve no esporte até hoje? Antes de responder essa, você entrou num assunto muito bom e legal quando falou de família. Eu acho que você é um advogado, eu sou um secretário de uma nação, de um país, mas eu acho que isso é cargo, isso não é o primordial na vida. O que importa é o que nós somos, porque isso tudo é passageiro. O meu cargo é passageiro, hoje eu estou. Mas aquilo que você bem disse, eu acho que a gente é o que é.
o que a vida nos ensinou, entendeu? Nós somos mais do que ninguém nessa vida e isso tudo é muito passageiro, a questão de cargo. Mas você é secretário? Eu digo, não. Sou secretário estou secretário e continuo mesmo o Ronaldo lá que eu aprendi com essas questões familiares que você foi. Não somos mais que ninguém, temos que tratar todo mundo igual, com igualdade, com educação, com respeito e essa questão de cargo para mim, graças a Deus, essa questão familiar que você falou, eu sou bem desprovido disso aí. E sou muito feliz e tudo que eu tenho, graças a Deus, eu não posso reclamar da vida, foi por esses laços familiares. E eu sou grato. E você sabe, eu tenho uma vida muito agitada, acontece, vocês acompanham. E só que eu não reclamo mais, eu falo que eu acho que eu sou um privilegiado de chegar onde eu cheguei, de ter o que eu tenho, da família que eu tenho, do filho que eu tenho, da vida que eu levo, da oportunidade da vida que eu consegui com o meu trabalho, com o meu suor, com a minha dedicação. Então, para mim, essas coisas são muito, graças a Deus, eu encaro a vida de uma outra vez. Aprendi isso com o tempo. Não tem mais vaidade, ego, essas coisas. Graças a Deus, graças à formação. Legal. Cara, questão... Puta, esporte... Frustração e felicidade, até hoje. Cara, puta merda. O esporte me trouxe tanta coisa boa, mas tanta coisa boa, que eu não sou capaz de citar uma, não. Eu acho que o esporte me dá tantas notícias boas, desde a minha infância, desde o que eu me conheço por gente, até hoje, como secretário de esporte, que... Eu tenho muitas e seria injusto eu citar umas. Eu acho que o esporte me proporciona todo dia uma aprendizagem, todo dia uma alegria nova. Assim, do fato de eu... Cara, sabe? De esses dias... Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando que o esporte proporcionou na vida de uma pessoa. E aí eu começo a me recordar de situações que o esporte proporcionou à vida das pessoas. O que para nós seria algo inédito, eu vou contar um aqui que isso sempre foi marcante para mim, não aconteceu comigo, mas é isso que me satisfaz na profissão que eu tenho hoje, e é por isso que eu luto, é por isso que eu acredito nisso, que nós somos capazes de mudar, e eu sempre sinto esse exemplo. Na outra cidade que eu era secretário, para você ver como o esporte é um negócio maluco, né? E nós fomos para o JOME, né? O conhecido das Olimpíadas de idoso estadual, e tinha um senhor de 76 anos, para vocês terem uma ideia, todas as gestões onde eu falo, eu prego sempre que a gente precisa proporcionar o melhor para o atleta, em todo sentido, seja ele transporte, acomodação. E eu sempre falo, eu nunca fui, porque eu fui em vários jogos e dormi em escola, não é desmérito nenhum, dormir em colégio, em cima de beliche ou no colchão no chão, não tem problema nenhum. Mas o que eu pretendo como gestão pública, política pública, é sempre ofertar o melhor para o munícipe, seja ele atleta ou aluno. Enfim, e nessa cidade que eu fui, eu sempre parto, porque a gente precisa levar todos os nossos atletas a ficarem hospedados em hotel ou pousada, para ter um conforto maior e para proporcionar isso que eu vou citar agora, que o esporte não é só na hora do jogo da medalha. Então, nessa delegação tinha um senhor de 76 anos que foi, e ele chegou no hotel, na cidade de São Sebastião, e ele foi no hotel, entrou no hotel assim, e foi direto no sabonete em cima da cama e abrindo o sabonete e colocando na boca. E aí o companheiro dele que tava achando, não, onde você vai colocar o sabonete na boca? E aí ele virou e falou, mas isso aqui não é um chocolate? Porque era a primeira vez, 76 anos na vida dele, que ele tinha entrado num hotel. E isso já chamou muita atenção. E aí depois, no outro dia, né, ele foi e conheceu a praia. E aí foi uma comoção geral que aos 76 anos era a primeira vez que ele conhecia o mar. Então eu falo sempre que o esporte é isso, é mais que título, medalha. Então, por isso que eu falo que eu tenho muitas alegrias e o esporte me dá todo dia isso, que através do esporte a gente consegue fazer isso, proporcionar a um senhor de 76 anos a oportunidade de conhecer o mar. Então, e isso não acontece todo dia na vida das pessoas. O esporte consegue levar um pouquinho de oportunidade, de cura. Em quantos casos de depressão as pessoas vinham me abraçar, pela oportunidade de ter dado uma aula, que ela se libertou da depressão, que ela foi curada, enfim, de diminuição de remédio, de se aproximar as pessoas, de unir amigos que estavam separados há muito tempo e voltarem a se falar, enfim, uma série de coisas que o esporte é capaz. Então eu falo sempre, e o esporte me abriu muitas as portas também, o mundo do esporte, fazem 15 dias, eu não sei se eu já contei isso para você, eu contei.
eu fui num evento, numa inauguração de um hospital, né? Eu vi. De um dos maiores hospitais de São Paulo, do estado de São Paulo, um negócio maluco. E aí eu levei minha esposa, né? Porque eu falei, vou desfrutar com ela desse momento. E aí nós chegamos lá e aquilo tudo muito... Pô, um hospital, inauguração, né? Tudo muito chique. Formalidades. Formalidade, aquelas questões que a minha origem a gente não... E graças a Deus, mas não tô merecendo, não, pelo contrário. Lá eu senti muito, porque aí a minha mulher no momento falou, mas quem diria, hein, que um dia você ia estar numa inauguração de um hospital desse? Mesmo ela me falando, brincando, né? Não é o mundo que você gosta de estar, né? Porque eu não fui acostumado muito simples. Mas aquilo me orgulhou, e é verdade mesmo. Eu senti orgulho. Eu falei, quem dera um dia que o menininho pobre, lá do bairro do Lavapés, que cresceu, estudou escola. Deixa lá depois a gente... Estudou em escola pública, teve uma luta, pai muito novo, ia chegar onde que eu cheguei. Então é um motivo de muito orgulho, e é mais um motivo que o esporte. Aí no dia seguinte, eu sempre conto isso, o dia eu tava lá. E um dia eu estava com muito orgulho no bairro do Pimentas para atender a população, que é o que eu mais amo fazer, para ajudar. Então, é isso que o esporte é capaz, e eu acho que isso que o esporte é transformador. E na minha vida eu não posso... Eu seria injusto se eu tivesse tido uma frustração, pelo contrário. Eu acho que o esporte, ele me ensinou, me deu oportunidades, me trouxe... E mais do que isso, o esporte conseguiu fazer com que eu fosse alguma semente na vida de muitas pessoas. Eu acho que... Então eu não posso falar que eu tenho frustração, muito pelo contrário. Acho que o esporte faz parte da minha vida, e tudo que eu sou e tudo que eu consigo ajudar um pouquinho as pessoas através do esporte. Então o esporte realmente faz parte da minha vida em todo sentido. Muito legal, através da sua fala, por isso que todas as vezes que eu estou contigo num café ou em alguma pauta na secretaria, eu sempre agradeço. Pô, obrigado por me receber, obrigado pelo café, porque é uma construção de coisas que a gente tem que se desconstruir todo dia, né? De vaidades, de ego, entre várias outras coisas. Então, pessoas como você, não estou dizendo secretário, pelo amor de Deus, sei das suas funções, dos seus afazeres, mas são pessoas assim que eu quero no meu vínculo de amizade, de pessoas que convidar para ir um churrasco, convidar para jogar uma bola. São pessoas assim, com essa sensibilidade, porque não vai perder por qualquer tipo de título ou qualquer tipo de outra situação. O seu nome, Ronaldo Fratello. Eu tenho aqui uma questão de algum sobrenome. Fratello, Assis, Fenômeno, que já não é sobrenome, mas é apelido, e Cristiano. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Assis e Ronaldo Fenômeno. Qual deles seria a camisa 10 de um time de primeira divisão do Guarulhos? Cara, que pergunta difícil essa, hein? Diegão, essa é sacanagem. Cara, você só falou de monstro, né? Ainda mais nós. Cara, eu tive a grande oportunidade de conhecer. Eu acho que é por isso que o meu voto vai para esse, mas não tirando nenhum dos outros. Mas eu acho que foi esse o grande diferencial, que aí eu conheci também, fora a questão de ídolo, atleta, eu conheci um pouco de um outro Ronaldo. Então, cara, eu sou... era difícil, se for ver, são todos gênios, né? E todos com uma história de vida muito bonita também, né? Sim, por Esse isso... dia eu tava ouvindo a história do Ronaldo Fenômeno, que o São Paulo não quis ir, ele... Pô, uma história linda também, né? Então, o Ronaldinho também, lá em Porto Alegre, enfim, uma série de coisas. O Cristiano Ronaldo também, exemplo de dedicação, demais. Né? O que ele chegou, o menino que ele era. E até hoje, né? O exemplo que ele... Eu uso a todo instante, ele é apaixonado pelo esporte, por se treinar, condicionar. Ele sempre tá bem, ele respeita a carreira dele, respeita o público dele. Mas eu vou ficar com o Fenômeno por causa disso. Se tivesse que escolher um, não menosprezando nenhum, porque eu tive a oportunidade de ir na casa do Ronaldo Fenômeno, num evento dele, institucional. E ele me tratou como se eu fosse... Pô, um grande amigo dele, parte da família, educação. E aí você vê que a pessoa humilde que ele é, por isso que ele tá onde chegou. Ele já foi brincando comigo. Pô, ô meu xará, chega aí, seja bem-vindo à minha casa. Então você vê, o cara não precisava nem estar ali me recebendo. Então eu acho que por esse motivo único, porque eu conheci pessoalmente a figura do Ronaldo Fenômeno,
Então, eu acho que é isso. Mas é uma pergunta meio difícil a todos os ídolos. O outro é um gênio, né? Um mago. E também eu tenho uma boa... Ainda, se Deus quiser, irei conhecer pessoalmente também o Ronaldinho. Para que eu tenho certeza que a impressão será a mesma de uma pessoa humilde, de uma história, mas o Ronaldo Fenômeno me deixou extremamente marcado pela humildade, pelo jeito que ele me tratou, que não precisava, de estar vendo o filho dele brincar, as filhas, o filho maior também. Então, pelo jeito que ele via. E eu vi que ele era assim comigo, com os amigos dele antigos, e tinha muito jogador famoso ali do lado também, muitas pessoas famosas, e ele tratava todo mundo igual. Então, acho que o Ronaldo Fenômeno também é uma pessoa que, fora o gênio que ele foi dentro de campo, né? História, superação de vida. Ele é um... E aí, meu xará também, né? Todos grandes xará, né? Puta merda, eu fui privilegiado. E aí, são lá um Ronaldinho Fratello, mas eles têm muito... Eu me inspirei muito neles. Principalmente na história de vida deles, de cada um, né? Principalmente os dois Ronaldos brasileiros que são da nossa geração, né? Nós acompanhamos a carreira dos dois. Sim. E a história do Fenômeno é uma coisa linda, né? Todo mundo já parou, acabou a carreira. Aquele joelho dele, aquela imagem, né? Quem diria que ele ia voltar? O que ele fez no Corinthians é um negócio maluco, né? Depois que todo mundo tinha acabado com a carreira dele. Mesmo acima do peso. Mesmo acima do peso, o gênio que ele foi, enfim, a história de vida. Podia ter largado, né? Sim. Então, é isso. Eu tive o privilegiado de ser um Ronaldo também. Tem outros grandes Ronaldos, né? Verdade. Então, muito feliz. Aí tá aí o Ronaldinho Fratello. Eu lembro... De Mariporã. Eu lembro... Por que eu coloquei na mesma prateleira os 4? Pela trajetória, pela simplicidade, pude conhecer alguns deles, hoje mais próximo de ti, mas também pela história de vida, pelos princípios, de colocar na mesma... Não vou falar balaio, mas tratar as pessoas com a mesma simplicidade. Isso eu acho que é essencial, porque eu vejo, não porque está aqui comigo, mas quando tem ou prefeito ou um empreendedor, um patrocinador, você trata o rapaz que vai procurar uma ajuda ali de várzea, da várzea do futebol tradicional da gente aqui de Guarulhos, você trata da mesma forma, você dá os mesmos espaços. Então, por isso que eu coloquei e fiz essa brincadeira aí. Agora, já vindo um pouco para a questão de gestão, o que foi que te condicionou a primeiro ser secretário em Mariporã? Eu já vou emendar nessa também, e eu vou responder e já emendar no mesmo assunto. Eu tive o privilégio também, eu acho que essa questão, o mundo, igual você disse, que fazer parte de um ciclo de amizade de pessoas é importante, você citou eu fico muito contente quando você me coloca nesse hall de amigos seus, não porque pelo meu cargo, mas sim pela pessoa que você me admira por trás, além do cargo. E eu tive o privilégio sempre de ser convidado a entrar na gestão pública, já te respondendo, por uma pessoa dessa. O prefeito que me trouxe aqui era Antônio Ayacida, e eu só aceitei muito por causa desse jeito dele. Ele já tinha sido prefeito outras 2 vezes, mas sempre ele foi um senhor muito humilde, que nunca usou cargo, uma pessoa de religião, de valores, de princípio, que ama a população. Ele era o prefeito, mas ele estava o prefeito ali para ajudar as pessoas. Então, o motivo de eu ter entrado, apesar de ter relutado muito, e eu tenho certeza que eu só entrei porque foi com o Ayacida nesse mundo público, por causa da pessoa que ele era, de tudo isso que nós já citamos aqui, da minha história, da sua, porque não era pelo cargo, eu acreditei ali num projeto de um ser humano que gostava de cuidar das pessoas, de levar o melhor para as pessoas. Por isso que eu aceitei, e eu falo sempre que eu não me arrependo, porque através de entrar no mundo público eu pude ajudar mais as pessoas, eu pude contribuir um pouquinho para melhorar a vida das pessoas de uma cidade. Então eu entrei nesse mundo por causa desse exemplo de uma pessoa, de um homem público, de um prefeito de uma cidade, mas sempre muito humilde, muito respeitador, muito trabalhador, que é muito difícil nessa classe, pessoas trabalhadoras. E um ser humano. Eu acho que o que transforma é ser humano. E aí eu tive o privilégio também, eu trabalhei pouco tempo com um outro prefeito em Caieiras, que também tinha muito essa questão humana, de ser humilde, de ser trabalhador, de um cara que acordava cedo todo dia, ia dormir tarde, preocupado com as pessoas. Mas eu convivi há 3 meses com ele, mas eu tive o privilégio também nesses 3 meses de conhecer
que foi o prefeito Lagoinha de Caieiras. E aí, nessas questões do mundo, né, a oportunidade de trabalhar, de ser liderado pelo prefeito Guti, que também é das mesmas questões, dos mesmos princípios, um menino de família, família. Você sabe como que cresceu sempre ali, com os valores familiares muito fortes. É uma pessoa extremamente humilde, trabalhadora, que está no olho dele, que ele quer que a cidade dele melhore, ele quer cuidar das pessoas. Então, é isso que eu me inspiro muito, e isso que me dá energia, dá combustível, porque eles estão ali eles estão prefeito eleito pelo povo, mas eles não usam nem um pouquinho do cargo para ter privilégios, enfim, eles estão no cargo para exercer a função maior, que é servir a população. Então, eu entrei nesse mundo muito por causa disso e não me arrependo, e sou muito contente hoje, eu falo isso nos meus discursos aqui, e muito honrado de trabalhar com o prefeito Guti. Todos os defeitos, todos têm, inclusive homem público, não. Mas o prefeito Guti é uma pessoa extremamente trabalhadora, honesta, dedicada, assim como foi o prefeito Ayacida, como foi o prefeito Lagoinha. Então, as pessoas que eu conheci do bem, lógico, no nosso meio, no meio da política, tem, infelizmente, mas eu sempre tiro por esse lado, Diego, eu não vejo o ruim, eu sempre vejo os bons. Infelizmente, os bons ainda são minoria, mas isso vai mudar, eu tenho certeza, o nosso país está caminhando para que isso mude, mas eu sempre privilegio e me inspiro nessas pessoas, e por isso que dá certo, apesar de muito ainda devagar, como a gente fala, passos de tartaruga, mas a gente está caminhando porque tem pessoas muito boas no meio público. Então, eu, graças a Deus, fui privilegiado de entrar nesse mundo, até respondendo como eu entrei para receber um convite para fazer na prefeitura o que eu fazia na minha empresa particular, que era dar oportunidade de esporte, sério, com qualidade, e foi por isso que eu recebi o convite. Então, nada mais é que a prefeitura sempre fala, é uma empresa que precisa respeitar o dinheiro público, precisa ter transparência e que precisa de um fator incremental, cuidar de gente e gostar de gente. Então, eu sempre tive bons líderes, é por isso que eu tô, e é isso que dá para fazer. Tem pessoas boas, tem que amar, lógico, toda profissão tem que amar. E no nosso caso ainda maior, tem que gostar de gente, gostar do que você está fazendo, para entregar para a população e para a cidade o que a população merece. Então, graças a Deus, eu fui sempre liderado e conviver com prefeitos e colegas, alguns colegas que amam e dedicação e trabalham mesmo para a população, muita honestidade. Então, eu me orgulho muito e estou nesse mundo graças a isso. Esse primeiro convite, aí Deus foi me presenteando sempre com prefeitos que tem, senão eu também nem estaria mais no cargo. O dia que eu tiver que submeter a trabalhar que não tem os mesmos princípios nossos, eu não trabalho. Eu acho que é mais que isso. Eu sou muito contente e privilegiado de ter grandes líderes na minha entrada no mundo político e de gestão pública. Pô, muito bacana, porque o seu ingresso no mundo público foi por meritocracia, por algo que você já vinha fazendo na sua empresa. Então não foi porque é amigo de fulano, amigo de ciclano, porque... Justamente. Então, é uma crítica minha para vários governos que nós já tivemos ou temos, que alguns cargos, às vezes, porque é amigo, porque não sei o quê, porque é fulano, ciclano, mas a meritocracia é indiscutível. Então, falar assim, olha, está fazendo o que já fez ali. Então, vai te trazer para dentro quando eu falo do negócio, da gestão, porque precisa que você seja uma ferramenta dentro da engrenagem para fazer ela andar. Então, a gestão que você já fazia na sua empresa, você acaba fazendo na gestão pública. E como foi a terra que você... Quando eu falo terra, eu já me remete terra preta de Mariporã. Mas a terra que você encontrou ao ingressar no mundo político... Não gosto da palavra político. Do mundo público, na gestão pública em Mariporã. Como que você encontrou? Não precisa falar... Eu sei que você tem essas questões do seu antecessor. Não é isso. Quais eram as necessidades básicas? Como você encontrou o esporte na cidade? E, se puder, já na mesma resposta, como que você saiu? Como que você entregou? O que você aplicou nesse período que você ficou lá? Ah, legal. Assim, você falou... E eu lembro quando o prefeito me convidou, a Ayacida me convidou para entrar, quando ele ganhou a eleição em 2017, quando ele me chamou, ele usava bem isso. E eu relutava e ele falava.
Não, eu só quero que você faça o mesmo que você fez na sua empresa. Faz aqui. Aqui vão ter muitas dificuldades e eu vou entender, esperar o seu tempo para fazer as coisas realmente sérias acontecerem. Então não fique preocupado com isso. Aí eu relutava, mas prefeito, é muito difícil. Meio público, o senhor sabe, não, mas eu vou respeitar e você vai implementar o que é correto. Não fique preocupado com o resultado imediato, com as cobranças que tem o mundo político. Não, você vai fazer o que você fez. E isso que me motivou. E a última essa frase que, para ele me convencer, ele falou assim, e também isso eu nunca mais esqueço. Ronaldo, você que é do bem, se você não entrar, você não reclame, porque aí o mal vai estar. Se você que é do bem, e eu estou convidando por essas questões técnicas que você disse, Diego, e é isso, nosso país, infelizmente, ainda está caminhando, mas já melhorou muito. Sim. De colocar técnicos em secretarias. Está melhorando, graças a Deus. A gente tá passos também de tartaruga, mas está indo. O importante é que dê esses passos. Dê esses passos. E aí, com esses bons exemplos, que tem muita gente boa no esporte, tecnicamente, está entregando, nós estamos avançando. Retornando na resposta, então foi isso. Ele me convenceu por isso. Se você quer do bem, não entrar, depois não reclame, vai ser sempre tá. E graças a Deus eu aceitei, porque dá para fazer. Quando quer, dá para fazer. E eu, no começo, foi muito difícil, eu fiquei assustado, porque eu falo, gestão, Diego, é a mesma coisa para empresa privada, pública. Gestão é gestão. Perfeito. Gestão é gestão, certo? Mas tem sim as suas características. Na gestão pública tem as questões burocráticas da gestão que não acontecem na empresa. Na empresa, você é dono da empresa. Se você acha que tem que comprar boné, garrafa, água, você vai, compra água, boné, garrafa, faz os 3 orçamentos. Na gestão pública, não. Tem uma burocracia toda para fazer qualquer trâmite dentro do meio público. Então, isso no começo me assustou. Mas eu entendi que aquilo é importantíssimo. Imagina se não tivesse toda a burocracia, se a gente já tem todas hoje a questão de desvio de recurso público, enfim. E é normal e tem que acontecer mesmo. E eu acredito que isso tem que ser cada vez mais sério, com mais burocracias. Porque eu falo sempre, pessoal, não, mas você não... Não, pelo contrário. Eu gosto da burocracia. Tem que ser assim. Porque quando eu fazendo, eu sei que está certo, que está correto. É por isso que tem que ter burocracia. Então, mas foi espantoso. No começo era meio difícil. Mas aí eu fui me acostumando e fui entendendo o meio público, né? E fui cada vez mais percebendo que é muito parecido. Apesar de toda a diferença, é muito parecido. Porque ali você precisa dar resultado também. Sim. Igual na empresa privada. Você precisa dar resultado. E ali e você também precisa cuidar. Do jeito que você cuida do seu dinheiro... Você precisa cuidar do dinheiro da prefeitura, Sim. de uma cidade. Do resultado que você precisa dar, no nosso caso, não precisa dar resultado financeiro, certo? Mas você precisa dar um resultado também. No meu caso, é entregar política pública, é entregar esporte, é entregar uma melhora de vida no município. Enfim, tudo que o esporte tem que entregar. Não tem entrega, mas tem. Você é cobrado, você precisa dar o melhor para entregar para a população. Então... eu falo sempre que a prefeitura também é uma empresa. Em Guarulhos, a minha receita é 32 milhões. São quase 300 funcionários. Então, se você não fizer gestão e não for um trabalho muito profissional, muito sério, muito correto, não funciona, não dá resultado. Sim. E a gente precisa prestar conta para a população. Então, é muito casado e esse desafio é muito legal. E, graças a Deus, eu consegui implementar isso, entendeu? Como se fosse uma empresa. E eu lembro até para exemplificar, Diego, para a gente não ficar falando muito tecnicamente, eu lembro quando eu inaugurei a secretaria lá em Mariporã, porque aquilo que você falou realmente era uma terra arrasada, não tinha... Pra você ter uma ideia, quando eu assumi Mariporã, era num ginásio que estava destruído. O funcionário, nós não tinha condição de usar o banheiro, mano. A gente tinha que sair do ginásio para usar um outro banheiro, porque o ginásio não tinha condição de usar nem o banheiro. Era aquele ginásio... Da direita, isso, na entrada de Mariporã do lado direito, isso. Isso, ali o vestiário era um absurdo, fui jogar lá, meu. Isso, não mas... tinha condição. Uns 4, 5 anos atrás, sei lá. Quando eu assumi, não tinha mesmo, era insalubre, não dava para fazer qualquer tipo de coisa. E aí eu falei, caramba, mas o que eu vou fazer? Não tenho nem onde ficar, por onde eu começo, velho? Eu não tenho nenhum lugar para começar. Como é que eu vou fazer esporte se eu não tenho?
E aí a gente, graças a Deus, aquilo que o prefeito tinha me prometido, não, você tem liberdade, pode construir. E eu fui. E aí eu inaugurei um espaço muito bonito, a secretaria com quadra de tênis, um ambiente, era um clube, um espaço. E eu me lembro, 2 dias depois da inauguração, 2, 3 dias desse espaço, chegou uma senhora, ela foi na recepção, na entrada do prédio, e ela perguntou para a menina quanto é que pagava. Porque ela pensava que aquilo era particular. E aí eu ouvi ela perguntando, mas quanto é que eu pago para me fazer a aula aqui? E aí eu voltei e falei, não, isso aqui a senhora não paga nada, isso aqui é da senhora, a senhora usa. Então é isso, não é porque é público tem que ser de qualquer jeito, não é porque é público tem que ser sujo, não é porque é público tem que ter qualidade. E o que eu falo de qualidade não é chique não, Diego, é respeitar o munícipe, irmão. É dar um conforto para ele. É como se você fosse numa academia que você paga, que você vai exigir que a academia esteja limpa, com bons profissionais, na prefeitura idem. Sim. Por que a gente vai ofertar algo sem qualidade? Isso eu falo não é prédios lindos, maravilhosos, não. Tem que ser, o munícipe tem que ser atendido com qualidade, com respeito no ambiente onde ele vai. E aí, graças a Deus, em Mariporã a gente conseguiu fazer esse trabalho aí muito difícil, não tinha ginásio, enfim. Mas, na verdade, não tinha a presença do esporte na cidade. O esporte era baseado simplesmente em jogar bola no final de semana. Só tinha o futebol para esse público. O esporte era pautado nesse público. E aí, lá, além de entregar alguns equipamentos esportivos, né, a gente entregou a lei da primeira piscina da cidade, enfim, uma série de outras questões. O que eu falo que é o maior legado, que eu falo sempre, é o serviço que a gente deixa. Então, Mariporã, antes da pandemia, a gente atendia quase 15 mil pessoas semanalmente. Tinha um atendimento, presença do esporte na vida dela, seja para criança, adulto, terceira idade, enfim. Então, esse que eu acho que é o melhor legado, deixar a oportunidade das pessoas fazerem esporte. Eu vou te dar um número, Mariporã tem 100 mil pessoas, Guarulhos tem 1.500.000, né? Caramba. São 15 vezes maior, né? A cidade é 15 vezes maior. Aqui em Guarulhos não se atendia 7 mil pessoas. Você vê, uma cidade 15 vezes maior, E que atende menos que a muito metade. menos que a metade. Do que atendia em Mariporã. Então isso me orgulha muito lá em Mariporã. Eu falo, não, orgulho o trabalho de uma equipe toda, que aquilo eu falo, volto a falar em equipe. Não era, porque o prefeito queria que acontecesse esporte, os colegas secretários, os funcionários da secretaria, todo mundo, a cidade pegou paixão pelo esporte. Então é uma série de conjuntos. Então eu falo por isso que o esporte é transformador. Então, e aí foi isso. Aí você vai pegando o que dá para fazer, Diego. E aqui o meu grande desafio em Guarulhos é pessoas, amigos, pessoas do mundo do esporte. Pô, eu sou secretário de Guarulhos, né? E as pessoas falam, pô, mas Ronaldo, sempre as duas conversas. Pô, você vai pegar Guarulhos, lá não tem dinheiro, tudo destruído. Não tem, sim. Pouco recurso? Tem. O nosso recurso, o esporte no nosso país é ruim para todo mundo. O nosso país, infelizmente, não tem, o esporte não tem. Igual o país da Europa, de primeiro mundo. Não temos, Sim. infelizmente. Mas o pouco que tem, bem aplicado, faz a diferença na vida das pessoas. É isso que as pessoas entenderem. E fazendo aquilo, gestão, planejamento, tendo aquela disciplina, faz também acontecer. Faz. E é isso. Né? Então, a pessoa pergunta, mano, qual que é o segredo de tudo isso? O segredo, eu falo sempre, é amar o que você faz, planejar, fazer gestão e trabalhar. E o mais, aquilo que você falou sempre, é relacionamento, time, equipe. Tem que construir isso. Que ali as pessoas têm que entender que não sou secretário, eu sou mais um que estou dando a mão para que todos que estejam ali faça uma coisa, entregar política pública de esporte para as pessoas. Então, foi isso e foi por isso que eu cheguei aqui em Guarulhos e é isso. É muito trabalho, muita gestão e entrega, que dá certo. Lá em Mariporã foram mais de 20 modalidades que foram incluídas? Foram 22 modalidades. Que não existia. Não existia. Na cidade. Lá em Mariporã foram... esse número é marcante na minha vida também. 164 aulas tinha. O munícipe lá, ele tinha 164 aulas sendo ofertadas. Ele podia escolher para todos os gêneros, para todas as idades. Então, lá na cidade tinha 22 modalidades, 164 aulas.
É isso já quando entregou. Quando entregar, deixou o cargo. Como nós deixamos, porque não tinha. Lá em Mariporã era bem claro. Futebol. Só tinha futebol de várzea, não tinha outra modalidade. Não tinha política pública de esporte, atendimento para criança, terceira, não. Lá só tinha isso. Então lá foram entregues 164 aulas. Antes da pandemia, chegava 15 mil pessoas que praticavam em uma dessas 164 aulas alguma modalidade esportiva. E qual que é a visão do secretário quanto à questão do esporte linkado a outras secretarias? Por exemplo, eu sempre penso e falo, quando eu tenho oportunidade de falar, dar alguma palestra ou falar em público, sobre a questão do esporte estar atrelado à segurança, porque queira ou não, a pessoa que está no esporte, ela não está na criminalidade. O esporte quanto à saúde, quanto à educação. Então, esses profissionais e essas... Eu não digo em outras secretarias, mas a sua entrega, o que a Secretaria do Esporte entrega, também colabora com as outras. Eu queria que o secretário falasse sobre isso. O que pensa sobre isso? Mais uma vez da União. Boa pergunta de novo, Diego. O que acontece? Nada sozinho. E foi assim em Mariporã e vai assim. O prefeito, o grande líder, né? O grande gestor, certo, tem que estar junto. E sim, aqui em Guarulhos não é diferente. Aqui eu recebi isso. O prefeito está querendo o esporte fazer. Eu vou falar da minha para chegar na sua resposta. E aqui em Guarulhos também, todos os meus colegas secretários, a sua grande maioria, abraçou a causa também. Porque entenderam, que o esporte é isso. O esporte vai diminuir a violência, vai diminuir o uso do hospital, vai diminuir o remédio. Enfim, o esporte consegue isso. Então, quando eu vejo que o líder consegue unir, e a gente não faz nada sozinho, não. sim. Eu tenho um exemplo aqui, nós vamos fazer uma meia maratona em Guarulhos, que eu estou recebendo um apoio da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Trânsito. Qual que é o nome da maratona? Meia Maratona GRU. Perfeito. É uma internacional, essa maratona é fantástica. E está um exemplo muito forte da força do time, da Prefeitura de Guarulhos, lógico, comandada pelo prefeito, de que isso aconteça da melhor forma para a cidade. E tem sido assim todo o meu dia a dia da Secretaria. Eu não posso reclamar, todos os secretários têm apoiado, porque sabe, ali nós estamos trabalhando, eu falo sempre, Diego, e isso nós trabalhamos para o mesmo público, para o mesmo fim, para a mesma cidade. A população que está lá esperando, ele não quer saber se é a Secretaria de Trânsito, de Transporte, de Segurança e de Educação que está fazendo. Ele quer que aconteça. Sim. Nós precisamos atingir a vida da pessoa, melhorar a vida da pessoa. E por isso a gente tem que estar sempre muito unido. E aí, é isso, nós trabalhamos. Então eu não posso reclamar também que eu sempre tive... Lógico, tem as suas sessões, mas eles entenderam a minha gestão e todos abraçaram e viram que é isso que você falou. O esporte é capaz de melhorar a situação de uma cidade. Então, eu não posso reclamar também dessa união, que eu sempre recebi grande apoio, e porque isso melhora a cidade. E eu também queria agradecer aos colegas, que é um time mesmo, como no esporte, bem categórico, é um time. Por isso que a gente chama de time Guarulhos. O que me admira muito, até na sua chegada aqui em Guarulhos, como eu participei um pouco, assistindo essa transição, né, do antigo secretário para o senhor. Sim, toda a sua fala, todos os locais, todos os eventos ou movimentos, sempre agradecendo a figura do xerife do consumidor, Jorge Wilson, sempre agradecendo o prefeito Guti, sempre agradecendo as pessoas as quais te deram essas oportunidades. Então, isso eu acho muito legal da sua parte, assim, de não chegar, pegar o microfone e falar assim, eu estou fazendo, eu estou proporcionando. Então, esse tipo de situação eu acho muito bacana também. E eu venho aprendendo com isso. Porque menos eu e mais... acho que foi a Soraya, que ela falou assim, é muito melhor, que teve aqui, né? A Soraya. A Soraya, psicóloga da secretaria. Falou assim, é muito melhor que nós temos eu sou do que 20 eu fui. Isso mesmo. Então esse tipo de fala, você vai pegando e fala, eu quero usar isso até pro meu Instagram amanhã. Isso aí. E a sua chegada em Guarulhos, eu lembro bem, foi como se fosse um Ronaldo Fenômeno. Como se fosse um Ronaldinho Gaúcho. Não sei se você sentiu isso. As expectativas, você mesmo proporcionou isso. Olha, o que ele fez lá em Mariporã, ok, bacana, mas chegou como se fosse um São Paulo contratando, sei lá, um Romário na época do Barcelona. Então, como que você se sentiu ao chegar em Guarulhos e o que você encontrou
com essas questões e olhando o tamanho da cidade de Guarulhos? Primeiro eu fui na Câmara Municipal aqui de Guarulhos na semana passada e o meu primeiro agradecimento foi isso. E eu falei algo no meu discurso na chegada, e aí até uns amigos meus de infância de Mariporã ficam me zoando por causa disso. Não, mas é verdade, Diego. Eu me sinto assim mesmo. E muito orgulhoso eu jogava num time de interior menor, e eu tive o privilégio, e tenho o privilégio, de trabalhar na cidade de Guarulhos, como se fosse o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo. Então isso para mim é um motivo de muito orgulho, como aquele atleta que começou pequenininho lá no clube do interior, lá o Ronaldo Fenômeno lá no Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro, e ele foi pro Cruzeiro, depois seguiu a carreira dele lá, como a gente já conhece a história, e eu também me sinto dessa mesma forma. E com muito orgulho, que eu comecei numa cidade menor, numa cidade, ela não é do interior, mas tem as características da cidade interior, Sim. e estou. Então isso me motiva muito orgulho, e eu falo isso sempre, que é uma gratidão, por isso que eu agradeço, até tocando na questão de gratidão, que você falou, que eu cito sempre o nome do prefeito, do deputado Jorge Wilson, porque a gente nesse meio também tem muita ingratidão. E eu acho que uma das grandes virtudes do ser humano é ser grato. E quando fazem coisa boa, quando acontece, quando as pessoas são do bem, tem que ser falado sim. Ainda mais na classe política, que essas pessoas, deputado, prefeito, eles sofrem demais, com muita crítica só. Porque assim, eu conto isso nessas palestras que eu também vou falar de esporte e de meio público. Político é ladrão, vagabundo. Esse, para o brasileiro, infelizmente, a grande maioria vê todo o político como ladrão e vagabundo. Mas o advogado também. O pessoal também, acha também. Também. E o que acontece? Se não é, lógico, tem os vagabundos, mas tem muita gente boa. E tem muita gente boa mesmo. E eu tive o privilégio de conhecer o deputado Jorge Wilson, qual você citou. Tem um prefeito, já citei os outros dois prefeitos, e quem eu conheci no mundo são pessoas honestas, trabalhadoras, que cometem erros como qualquer um. Sim. Mas são pessoas trabalhadoras, honestas, e são do meio público. Então, por isso a gente tem que ser sempre grato. E quando consegue, por exemplo, o prefeito conseguiu um recurso que é difícil, tem que ser grato, tem que falar o nome dele. Deputado conseguiu alguma coisa, precisa elogiar, precisa ser grato. Porque só nós que estamos no meio sabemos a dificuldade que é para que tudo isso aconteça. Então a gente precisa sempre dar crédito quem é de crédito, dar de César quem é de César. Então, porque as pessoas só vê sempre aquilo que eu falei. Eu não. Eu sou da água, não sou da gasolina. Eu sou da porta aberta, eu sou da luz. Eu não sou da escuridão. Não, sempre eu sou do elogio. Então eu sempre vou ser grato e agradecer. E aquilo que você falou, e eu sou muito orgulhoso de estar numa cidade, como assim qualquer atleta que chegou no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, eu sinto muito orgulhoso. E eu passo isso para todo mundo que está em mim, é motivo de muito orgulho. Porque ser secretário de esporte de Guarulhos, isso aqui é uma cidade, é um país, é uma nação, que me deixa muito feliz. E eu venho todo dia empolgado com isso. Pô, onde que eu era, onde eu cheguei, e eu preciso entregar à população em forma de gratidão. E eu preciso corresponder a quem me trouxe aqui, entendeu? Com muito trabalho, com muita lealdade. Então, eu falo sempre, você citou, e é isso mesmo. E aí as pessoas falam, pô, não sou metido, não. Eu tenho orgulho mesmo de trabalhar aqui. Tenho orgulho, porque eu sei de lá de trás como que é, como foi minha história, e estar aqui, para mim, como qualquer jogador de futebol, é como se eu estivesse no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Então, isso me orgulha bastante, e eu tenho que dar sempre gratidão. Acho que uma das grandes virtudes do ser humano é ser grato para as pessoas que deram oportunidade. Sim. Deram a chance. Estão junto com você. Então, eu sou sempre grato que, primeiro, quem me colocou nesse mundo, né? Falando de carreira, gestão pública, lá o prefeito volta a falar, Antônio Ayacido, saudoso Antônio Ayacido, infelizmente ele não está mais entre nós, e ao deputado Jorge Wilson, ao prefeito Guti, ao prefeito Lagoinha, pessoas que me deram a oportunidade de conhecer, de estar junto. E tem muita gente boa. Estamos citando aqui, assim, mas tem muita gente boa, Diego, nesse mundo. Nem tudo está perdido. As pessoas, infelizmente, no nosso país, a gente são descrentes da política, né? Mas a pessoa não pode. A nossa vida nós dependemos da política. O nosso país, desde que a gente nasce, o mundo é mundo e nós precisamos. Por isso que a gente precisa votar, estudar quem é o candidato, ver. Esse negócio, eu fico muito entristecido quando as pessoas não querem mais saber de votar, né? Não, senão você nunca vai mudar, como a Cida disse lá atrás.
Se você não entrar, se você não for lá votar, as pessoas vão continuar fazendo. Então a gente precisa acreditar na política e eu tenho certeza que o nosso país também passa de tartaruga, mas nós estamos evoluindo. Tem muita gente boa no meio político também. Eu ouvindo, não só do secretário, mas de outras pessoas sobre essa mesma questão. Se você, que se considera, ou outros falam que você é uma pessoa boa, com boas intenções, você não entrar, ou você não fazer algo sobre o meio político, até mesmo uma fala em casa. Você discutir política com a sua esposa, ou com seus filhos, fazer com que eles se interessem mais, pesquisar mais, desde a Grécia Antiga, de onde surgiu, como que é o sistema atual, porque às vezes a população quer cobrar do prefeito, que não é dever dele, quer cobrar do secretário, que não é dever dele. Então acho que as pessoas precisam de fato conhecer mais para saber como cobrar. Não adianta você chegar na secretaria e falar assim, olha, eu quero esporte lá na minha cidade. Não, na minha cidade não, no meu bairro. Mas como? Chega não com um problema. Fala assim, ó, eu acho que dá para fazer dessa forma aqui. Secretário, é possível contribuir dessa forma? Então, gostaria de saber, já nessa mesma esteira, quando o secretário fala sobre a questão de burocracia, não foi a palavra burocracia que precisa ter na máquina pública. Acho que foi uma outra palavra. De ter mesmo essa questão da burocracia na máquina pública, eu concordo em ter, porque eu acho que dá mais credibilidade, mas ao mesmo tempo precisa ter um pouco mais de celeridade. Né? Às vezes chega na mesa de alguém, quando eu falo mesa pode ser de forma eletrônica também, para assinar um documento e fica 10, 15 dias. E aquilo acaba trazendo um pouco de ou descrença, ou de falar assim, falou que ia fazer e não fez. Mas não é, porque de repente a máquina ou o procedimento, que a palavra certa é o procedimento, de fazer, passa para cá e executa, às vezes para num determinado momento, em determinado órgão que é necessário passar, e para. Então acho que isso é uma crítica minha que não é para Guarulhos, é para o todo. Precisa se ter mais um pouco de celeridade e fazer com que a política chegue em outros lugares. É um anseio meu, até utópico, de querer colocar um dia a Constituição Federal no ensino fundamental, mas não com esse linguajar dificultoso, jurídico. A Turma da Mônica pegou o linguajar infantil e colocou para o adolescente. Então, por que não pegar a Constituição que nós temos, boa ou ruim, aqueles criticam quem quiser, mas trazer para o ensino fundamental ou médio um pouco mais de debate, um pouco mais através de um sarau, não sei, um pouco mais de discussão para você ter um pouco mais de acesso às suas obrigações, seus direitos, enfim. Então, a curto prazo, o que nós temos hoje para a cidade de Guarulhos, secretário? Gostaria de saber se tem alguns projetos já saindo, já no forno, reforma de algum estádio, enfim. O que nós temos a curto prazo. Não vou falar de médio e longo, porque aí nós aguardamos. É isso aí. Falando um pouquinho dessa questão burocrática, Igor, assim, quando a gente diz burocracia, mas isso que você falou é muito má vontade da pessoa que está atrás do documento também. Aí eu falo a questão do amor, o ato de servir. Às vezes a pessoa pega um processo na mão dela que ela para dar um despacho de 5 minutos, por esse não envolvimento dela com a prefeitura, com a cidade, ela trava. Mas aí eu acho que é pessoal, entendeu? Não é uma questão burocrática. O que eu falo que é muito burocrático, e aí tem que ter burocracia, é lógico, a gente precisa ser regrado de um monte de fiscalização e precisa passar, ter as avaliações de procuradores, de advogados, isso continua, tem que ser. Até para a gente dar transparência, tudo em governamental tem que ser muita transparência, então precisa. Uma outra coisa, fugindo, e aí já vem de empresa também que também caminha lá, o passe em tartaruga, mas está mudando. Eu acho que em prefeitura, e eu sempre procurei nas gestões onde eu levar isso. A terceirização dos serviços. Com a terceirização de serviço, e eu acho que isso que engessa um pouco a máquina pública no nosso país, nós precisamos, por exemplo, a empresa, vamos pegar um modelo categórico que acontece no dia a dia de toda a cidade. A empresa que faz a manutenção da via pública aqui, limpeza, carpinagem, enfim. Com a terceirização, se tem o melhor resultado, consegue atingir aquilo que o morador com mais rapidez. Então, nesse sentido que a gente fala que o meio público precisa ser de uma forma terceirizada. Trago isso para o esporte e já vou emendar na sua pergunta. Eu estou passando por um processo, agora acabou de... Muitos falaram, secretário terceirizando o serviço do esporte. Ouviu bastante. Não estamos terceirizando nada. Secretaria de Esporte foi feito para fazer esporte.
Ela precisa fazer esporte, política pública de esporte. A Secretaria de Esporte não está lá para licitar, contratar ônibus, alimento, que o atleta precisa ter, que o munícipe precisa ter de serviço, a aula de natação, a aula de... Não estamos para entregar esporte. Se a gente ficar amarrado, e hoje as grandes cidades que vamos trazer para o nosso meio de esporte, que o esporte acontece de uma forma efetiva, são todos serviços terceirizados. Isso não significa que a Secretaria de Esporte não está fazendo a gestão técnica de esporte. Então, entenda bem. Então, às vezes, alguns maldosos, eles levam para o outro lado. Não, ninguém está terceirizando o esporte. O que nós estamos fazendo aqui em Guarulhos, pelo contrário, é assumir um dever que é da Secretaria de fazer política pública de esporte. Não ficar parado em termos burocráticos de contratação de transporte. Eu estou citando aqui transporte, material esportivo. Porque é a maior anseio de várias equipes aí, várias pessoas. Eu estou citando um exemplo do esporte de alto rendimento, mas acontece isso com a aula de judô que vai ter lá no bairro X. Enfim, então caminha muito próximo para isso. As grandes cidades que são referência em esporte, todas elas trabalham com, em sua 90% seu serviço terceirizado. Isso, eu volto a falar, pelo contrário. Nós estamos assumindo a parte de gestão, esporte, técnica, de entrega, de qualidade, tudo aquilo que eu falei para você, mas a gente não é o know-how da Secretaria de Esporte ficar preocupado com contratação de empresa que vai entregar o serviço terceirizado. Não é a nossa função. Nossa função é fazer esporte. Está lá bem claro. A lei do nosso país está lá bem claro o que é esporte. Então, é isso. Então, as pessoas confundem, tá terceirizando, enfim, não. E é o caminho. Não foge. A prefeitura tem aqui um exemplo categórico. O prefeito Guti foi e extinguiu a Proguaru. E o resultado já são... Claro, você passa no dia a dia da cidade, já vê que a cidade melhorou muito com o serviço terceirizado. Sim. A qualidade na entrega do serviço já melhorou demais. Então é isso que a gente está fazendo no esporte. Respondendo a sua pergunta em relação ao que vai acontecer do esporte. Lógico, a maioria das pessoas vê esporte mesmo, vou falar, como prédio, ginásio grande, ginásio reformado, sim, quadra nova. Isso também está acontecendo. Nós estamos aqui em processo de recuperação Fioravante, Senderoc, já fizemos uma revitalização em João do Pulo. E de janeiro para cá já foram feitas mais de 40 revitalizações menores em quadras de bairro, outras quadras menores. Tem um processo de revitalização, de melhora na qualidade dos ginásios nossos. Isso está acontecendo. Mas eu falo mais importante, a nossa luta maior... Diego, é dar oportunidade para todo mundo a ter acesso ao esporte. Então, esse que é o nosso grande desafio. Isso que a gente está fazendo, graças a Deus, através de um planejamento, de uma equipe, já são maiores, bem maiores, a oportunidade das pessoas serem inseridas no esporte em Guarulhos. E nosso desafio é aumentar, e nós vamos aumentar. Até o final do ano, nós vamos ter aí um aumento de 60% a 70% no número de atendimentos de pessoas fazendo esporte na cidade de Guarulhos. E aí isso se estende também ao esporte de alto rendimento, que é onde chama atenção, onde tem o título, onde tem a medalha. E isso também faz parte, né, de um processo de uma cidade, a gente dá oportunidade, depois se a criança tiver condição, ela vai para o esporte de alto rendimento, enfim. Então, tudo isso está sendo planejado, está acontecendo, já teve uma melhora. Então, nosso trabalho... É muito disso, é de dar oportunidade às pessoas e de fazer aquilo que não aparece, né, Diego? Às vezes a gente vê esporte, de novo, com título, ginásio bonito, não. O que eu falo sempre que eu fiz e nós estamos fazendo aqui em Guarulhos é a questão da gestão. Os processos administrativos, procedimentos, a organização da vida da secretaria, que isso não aparece. Mas se não tiver isso, não tem o resultado na ponta. Então, esse eu acho que é o grande legado que eu quero deixar nas cidades onde enquanto eu estiver, é essa questão da organização, da disciplina, da igualdade, que é assim que eu aprendi no meio público, a gente tem que ser igual a todos, não tem diferença. A gente precisa tratar todos iguais, o funcionário precisa trabalhar, entregar para a população, as coisas precisam ser corretas, precisa ter procedimento, administração, tem que ter um programa, precisa ter planejamento para que tenha execução, precisa ter controle financeiro, enfim, eu acho que esse é o grande legado da gente ter muito forte uma questão de administrativa. Eu acho que se a gente, todo mundo cita, e não é clichê, a casa não dá para começar pelo telhado.
a gente precisa começar a casa pelo alicerce. E o alicerce é fundamental em qualquer situação. E no meio público não é diferente. Se a gente não tiver o alicerce muito bem organizado, não tem a ponta final, que é a entrega do esporte, do ginásio bonito, da aula, do título. Então é isso que a gente fez, a gente está fazendo nesse 1 ano e que agora a gente já começa a surtir algum resultado. Mas é um trabalho muito de formiguinha, mas os moradores de Guarulhos podem ficar tranquilo que tem uma equipe lá, tem um prefeito, tem muita gente que está muito abraçada e com muito envolvimento para que isso aconteça. Eu lembro muito bem, senhor secretário, que eu fui fazer a convite da Soraya, fazer uma palestra sobre introdução do direito esportivo, e lá tinha muitos funcionários antigos de secretaria e fizeram alguns questionamentos. Falei, olha, não vou entrar no mérito até porque eu não estou aqui para isso. Mas eu lembro que eles, a ideia da Soraya, que acredito que foi passada pelo senhor, era a questão de também ajudar a incentivá-los, a falar assim, olha, esquece que passou. Passou. Vamos daqui para frente. Dê o seu melhor no que você se propõe a fazer, e aí sim, você cobra um resultado da parte de cima. Mas eu não tenho responsabilidade sobre o que já aconteceu aqui na secretaria. Porque... Então, todas as vezes que eu participo de algo público no âmbito do esporte, eu vejo, quando teve o lançamento do time GRU, no Adamastor, aí tiveram alguns profissionais ali de algumas áreas sempre questionando a mesma... porque já falaram, já prometeram, porque já... E eu vejo isso, não vejo isso com bons olhos. Porque se eu chego numa terra arrasada, não estou dizendo que é o caso, ou foi o caso, enfim. Mas se eu chego e eu preciso de um tempo para me organizar. Eu também sou formado em administração de empresas. Então tem a questão do planejamento, de organização, para depois você executar. E a partir do momento da execução, e depois, além da execução, você administrar essa execução, de saber se de fato está chegando a pessoa, a finalidade, bolsa de estudo, funcionários. Quantos funcionários tem? Tem 5 funcionários para defender essa garrafa. Caramba, não basta? Então, todas essas questões você consegue enxugar para poder economizar e depois sim aplicar onde tem mais efetividade. Acredito que é dentro disso que o secretário está me dizendo, está dizendo para as pessoas sobre a Secretaria de Esporte. Já estamos caminhando para o final, senhor secretário. Não vou entrar no mérito dos times de futebol, de outros esportes em Guarulhos, porque isso, acredito que você recebe essas demandas diariamente. O objetivo da nossa conversa aqui é saber quem é o secretário Ronaldo Fratello, saber qual trabalho está fazendo, o que credenciou dele estar no cargo aqui da Secretaria de Esporte de Guarulhos, e não a questão de, será que tem alguma pretensão e tudo mais, que é a minha última pergunta que eu tinha para te fazer. Estamos no ano político. Tem alguma pretensão legislativa a curto, médio ou longo prazo? Diego, assim, essa é uma pergunta sempre boa. Muita gente me fez isso e eu passei isso na última eleição municipal. Bem legal. Eu sempre disse quando eu entrei nesse mundo, que eu não queria, e eu falava isso lá no início, para que todos os vereadores, que acontece muito isso, não fiquem preocupados. Eu não serei candidato a vereador, porque às vezes a gente é rotulado por isso. Tá fazendo muito isso porque quer ser candidato a vereador. Não, e não é desmérito, não. Você fazer um bom trabalho e se credenciar a ser candidato a qualquer legislativo, executivo. Isso também não é desmérito. Não estou falando que esteja errado. Mas eu sempre entrei já com essa. Eu falava para todo mundo, não fique preocupado. Aos vereadores eu brincava, eu não serei candidato a vereador. E quando foi chegando muito perto da eleição, eu sofri uma pressão muito forte, inclusive pelo prefeito, que na verdade ele ia para sua reeleição, disso, né, de ser candidato. Mas aí eu fui me surpreendido e a minha questão ficou para ser o candidato a executivo mesmo, a ser candidato a vice numa chapa. E isso ficou muito forte também, e aí construindo com a minha família e outras decisões políticas também, eu não fui candidata a ser o vice. Motivos familiares, enfim, uma série de questões, achamos melhor naquela época, não fui. E graças a Deus, foi mais uma dádiva de Deus na minha vida, naquele momento não era. E ainda eu saí maior ainda, então sempre Deus me iluminando,
que não era o momento. Enfim, graças a Deus, foi mais um presente de Deus. Assim, e tem aquele ditado, Diego, e eu falo que, pela terceira vez, eu acho que eu vou falar isso, as pessoas do bem têm que estar no meio político. Tem que estar. Mas eu não tenho perfil, eu não sei porque eu sou muito executor, né? E essa questão de empresa, de gestão, eu não vejo... E é questão individual de cada um. A legislar, entendeu? A ser candidata a vereadora, tá numa legislatura. E eu acho que política é isso. Eu não tenho... fala pra mim, vai ser candidata... Não tenho vontade, porque eu acho que eu sou da execução, entendeu? Eu acho que eu não tenho perfil de ser legislador, de ser vereador. Não tenho desmérito. Perfeito. Eu tenho, aqui em Guarulhos, tem grandes vereadores que fazem um trabalho fantástico. Em Mariporã tinha alguns que sabem mesmo o ato de ser vereador. Mas não é. Como eu sou de muita entrega, execução, eu não tenho perfil. E é assim... cara, eu tenho... Política é tudo, assim, momento, grupo, não é furar fila. Política você não pode passar obstáculo, tem o seu momento certo, tem a vez certa, você não se atropela. A política é muito grupo, não se faz política se não tiver grupo. Mas de uma certeza eu tenho. Se eu for ser algo no meio político, candidato a alguma cargo executivo, será na minha cidade. Para mim, colocar em prática tudo isso, e eu tenho, se for lá na frente, se Deus permitir, se for Deus mesmo quiser, e se tudo conspirar, será na minha cidade de Mariporã, porque é a minha cidade, então eu vou se for. Mas isso é uma questão de Deus e não é forçado, e não é pulando obstáculo, tudo tem seu tempo, tem sua hora. E se não for ser para ser também, não será. Eu não tenho nessa questão, sabe? Não tá na minha... Não. Quando eu entrei, não entrei nenhum disso aí. Lógico que você pega gosto, aquela questão que eu falei de querer servir as pessoas e dar o melhor para as pessoas, isso entra mais dentro de você. Sim. Mas não é o meu objetivo, e eu tenho também um grande anseio de voltar ao mercado ao mercado privado, e com esse conhecimento que a gente foi fazendo, eu também acho que eu tenho essa questão muito forte de sair falando de esporte, da minha trajetória, do meio público, de falar de gestão pública esportiva, sabe, fora do meio público. Então, eu tô aí no tempo de Deus, acho que esse é o tempo agora de estar servindo com muito amor e dedicação à cidade de Guarulhos, e o futuro é isso, mas sempre tudo muito ligado ao esporte. Desse mundo eu tenho certeza. Eu vou estar sempre envolvido no esporte, seja ele no privado, seja ele no público, e nós vamos caminhar junto aí. Mas em relação a política, se for, vai ser na minha cidade, e será de uma forma bem tranquila, natural. Não é que lá está na minha frente, lá, não. Se for a vontade de Deus, e se o mundo caminhar, conspirar, e se for uma vontade da minha família também, que você sabe, familiar, claro que pesa muito nisso. Demais. Uma questão, e agora eu vou ser avô também. Caramba! É um negócio maluco, eu não sei se a vida pública toma muito tempo, né? A nossa vida é muito difícil, a gente tem pouco tempo para a família. Verdade. Então, tá nas mãos de Deus. Eu gostaria que todos, na verdade, quando o secretário fala de fazer e credenciar a um cargo executivo, por exemplo, eu acho que deveria ser assim, meu ponto de vista. Sabe assim, tudo bem, você quer um dia ser prefeito ou secretário? Faz agora. Não seja candidato, se eu for eleito, eu vou fazer. Eu falo até no bairro que eu morei muitos anos, no Jardim Brasil, ali da Zona Norte de São Paulo, e eu falo para as pessoas, faz antes. Você quer, de fato, participar do mundo político e tal? Faz antes. Mas faz de fato. Mas não faz só pela pretensão. Faz por querer ajudar o próximo. Faz por querer ajudar o todo, o coletivo. Que aí você não vai precisar nem pedir voto. É isso. Você não vai precisar pedir voto. Diego, você lembrou desculpa te cortar, você lembrou um ponto importantíssimo, e eu falo isso diariamente. Não tem mais aquela velha política. A população, graças a Deus, evoluiu muito. Hoje o político, o voto é uma consequência daquilo que ele faz de bom no seu dia a dia. Sim. De entrega que ele faz à população. Graças a Deus, isso está mais rápido que a tartaruga. A população viu que tem que votar naquele que trabalha, que tem transparência, que se dedica, que não vem só, igual você bem disse, na época da eleição pedir o voto.
Tem a questão do passado, quem você foi para trás, quem você é, o que você fez. Então, graças a Deus, e é isso que me move. Você levantou muito bem. Se eu for lá na frente, eu não quero ser porque eu sou Ronaldo conhecido, vou usar meu nome. Não, não. Quem eu fui, quem é minha família, o homem honesto, transparente, o que eu fiz de legado público, de entrega. Eu acho que esse é o caminho. E eu falo sempre, e não tem, contra trabalho, não pode ser a política que for. Se não tiver trabalho, entrega, a população não vota. Sim. É isso que tem que acontecer e a política boa é essa. Essa é a política do bem e essa é a política que tem que sempre existir. De fato. Para nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo, primeiro quero te agradecer muito pela sua presença. A gente já se estendeu um pouco, mas eu queria ficar aqui mais alguns minutos para falarmos de outros assuntos. E pode deixar uma última fala aqui no nosso podcast, no Sobre Humanos podcast, você como secretário, aquelas pessoas que, independente do seu ponto de partida, da sua classe social, se você puder deixar alguma fala para aquelas pessoas que pretendem realizar seus sonhos, mas estão um pouco distantes, se você puder deixar uma fala nesse sentido, do que você pensa sobre realização de sonhos, de objetivos, daquelas pessoas que estão longe ou querendo desistir de qualquer coisa, se puder, por gentileza. Eu que agradeço, Diego. É muito legal essa conversa, porque aqui a gente falamos, lógico, de gestão pública, de política, mas falamos de vidas. Então, um bate-papo muito legal. Eu agradeço novamente o convite. Às vezes a gente fica... Você disse no começo, e é verdade. Você não me convidou porque eu sou secretário de esporte. Igual. Nós falamos aqui da minha história, contamos até onde eu cheguei. Então, muito legal. Foi um papo bacana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela audiência, todo mundo. E a missão que eu quero deixar é sempre isso, acreditar. Acredite sempre em qualquer sonho, no tudo que você pode ser e dar. E eu falo sempre, Diego, para qualquer sonho, seja de criança, das pessoas mais velhas, que todo mundo que está passando por alguma dificuldade na vida, não sendo aqui defendendo a nossa causa do esporte, mas se tiver o esporte é uma grande porta para qualquer problema seu, às vezes de depressão, enfim, de qualquer problema que seja na sua vida. Basta você entrar, ser inserido no esporte, acompanhar trajetórias de pessoas que vivem o esporte, do que aconteceu. Então, para que você nunca desanime de seus sonhos, para tudo tem um jeito nessa vida, só não tem um jeito para uma coisa, que é a morte. Mas se você for fiel, acreditar, e acreditar nas pessoas, Diego, acho que é isso que é o grande lance da nossa vida. Hoje o mundo está cercado de muita briga, de muita gasolina, eu acho que, mas tem muita gente boa, e a gente acreditar que o ser humano tem que ser humano, ajudar o outro, ter carinho, e que você que está aí, que não acredita muito, não, olha sempre pro lado que vai ter uma pessoa do bem ali, que quer te ajudar mesmo, realmente, que não quer colocar gasolina, quer colocar água no seu problema, para nunca desistir dos seus sonhos. E o que eu puder fazer, se tiver no alcance da Secretaria de Esporte, promover as pessoas, acho que o esporte consegue tirar as pessoas dessas frustrações ou voltar as pessoas a acreditar num sonho. Eu vou fazer para que isso aconteça. Então é isso, o esporte é uma grande oportunidade, e acredite sempre que atrás aí de qualquer pessoa que trabalha numa prefeitura, numa política, seja ele o prefeito, o funcionário lá da secretaria que limpa o banheiro de qualquer unidade da prefeitura, tem uma pessoa que gosta do que faz, que acredita, não desrespeite essa gente. Tem gente ruim, sim, mas tem muita gente, pessoas boas. E eu sou cercado de muitas pessoas boas, eu acredito. E o mundo vai mudar, porque tem muita gente boa ainda, de coração. Tem muita gente de água, não de gasolina, de luz e não de escuridão. Acho que isso vai dar certo. E mais uma vez, obrigado. Queria agradecer pelo presente que eu ganhei. Tá aqui o boné. Você, essa causa do futebol de amputados, eu queria te parabenizar por essa causa, você e o Rafael aqui de Guarulhos. Eu conheci vocês na minha chegada, com esse amor, essa dedicação que o esporte precisa, principalmente para essas pessoas que têm uma deficiência. Fazer isso, eu falo isso para todo mundo, fazer esporte no nosso país é muito difícil, ainda mais para fazer esporte para deficiente. Então, Diego, eu queria te parabenizar aqui pelo projeto seus que vocês têm com futebol de amputados aqui de Guarulhos, e que você tem nacionalmente também. É uma grande ferramenta de inclusão,
Lá a gente promove tudo isso, vocês promovem tudo isso. Vocês deram oportunidade para uma pessoa ali, nesse caso, que tava mesmo sem, perdeu a perna. O que eu vou fazer da minha vida? Então, eu queria parabenizar, agradecer pelo presente. Irei usar com o maior carinho. E parabenizar você e toda a sua equipe, Rafael, pelo trabalho aí. Que o esporte é isso, é dar oportunidade para todos. O esporte tem que dar oportunidade para todos e vocês estão fazendo muito bem isso aqui em Guarulhos. E você nacionalmente também. Conte sempre comigo. Obrigado. Muito obrigado por suas palavras. Sabe que você é uma peça fundamental aí para o futebol de amputados, mas também nas outras modalidades. Tanto é que, por isso, a convite da Soraya, eu fui lá para falar com outras pessoas, me coloquei à disposição, né, com a minha profissão, para ajudar a secretaria de alguma forma, de qualquer forma que for. Falando de esporte, que é o que eu amo, sou advogado, estou advogado, mas eu amo futebol, amo esporte. E aproveitar esse momento, senhor secretário, até falando de água e gasolina e gratidão, eu só conheço o futebol de amputados porque antes disso eu fui ver um cara jogar. Eu fui ver o Rogerinho jogar, conheci ele em outros movimentos, era eventos de solidariedade, de arrecadar alimento, e aí eu comecei a ser fã do atleta. Falei, como pode um cara? Eu já operei o joelho, eu mal consigo andar de muleta. Como pode um cara jogar de muleta? Então, independente de qualquer situação, de qualquer coisa, inclusive eu pude ouvir um amigo falar que é mais água e menos gasolina, e eu pude conversar olho no olho com o Rogério, e eu sou grato, falei para ele isso, sou grato à pessoa dele, porque se hoje estou como coordenador jurídico da ABDDF, que é a Seleção Brasileira de Futebol de Amputados, que em breve vai ter agora na Turquia o Mundial, eu posso estar com várias pessoas amputadas ou que já nasceram com uma formação, por causa do Rogério. É por causa da figura, é por causa do embaixador que ele é. Então, hoje ele não faz mais parte da gestão do Guarulhos, mas ele faz parte, ele é peça fundamental para o futebol de amputados no país. Não só o futebol de amputados, mas também para outros tipos de inclusão, como ele já jogou vôlei sentado, entre outras coisas. Então, gratidão. Pode ter certeza que, independente de tudo que um fala ou outro fala, a gratidão ela é eterna e nada se apaga do que você já fez, do que você faz e vai continuar fazendo pela modalidade. Aproveitar também, agradecer a todos vocês que acompanharam aqui o nosso bate-papo e também, quem quiser ser um parceiro do podcast, do Sobre Humanos Podcast, você pode entrar em contato no direct ou no meu telefone, caso você tenha. Caso não tenha, direct no Sobre Humanos Podcast ou Diego Nunes Advogado, que é o meu Instagram. Esse foi mais um Sobre Humanos Podcast aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigado, fiquem com Deus. É isso aí. Certo, Diegão? Foi?